vou falar bem rapidamente, espero que todos consigam compreender. Eu sou geógrafa de formação. Oi, espera aí que ele pulou slides aqui, né? Está aparecendo do primeiro para vocês? Está. Sim. Olha. Primeiro eu falo que eu tenho uma palavra de ânimo que é adelante, né? Que é uma palavra espanhola aí que significa ir em frente, mas também enfrentar, né? E eu acho que é importante a gente ir em frente, sempre com muitas parcerias, enfrentando as coisas que chegam. Eu sou geógrafa de formação, mestre e doutora em geografia, pedagoga e especialista em psicopedagogia institucional, e eu ingressei na carreira do magistério em 2009. Eu fui referendada ano passado, no dia 13 de dezembro, e iniciei na função de CP no dia 23 de janeiro desse ano. E num ano que eu não imaginava estar vivendo, como nenhum de nós imagino, né? Mas que eu sabia que seria um ano de grandes desafios, porque eu nunca tinha estado na função de coordenadora pedagógica. Então, antes da pandemia, o trabalho desenvolvido foi relacionado à recepção da equipe docente de apoio no dia 3 de fevereiro, organização do calendário, do PEA, do PPP, dos projetos Mais Educação, então articular com os professores frente à legislação vigente, a elaboração dos projetos, tivemos 13 projetos inscritos, o envio da documentação pedagógica, que ocorreu sempre dentro do prazo, né? Eu tenho a Sandra como parceira esse ano na coordenação. E aí a ideia de organizar eventos, parcerias com os docentes, com a equipe gestora, né, para a organização dos eventos na escola, como foi, por exemplo, a Feira de Livros, que a professora Claudete colocou. E, desde o início, pensando em estimular a formação em serviço. Então, quem é da Jornada Especial Integrada de Formação, que é a GEIF, né, com estudos relevantes para o grupo. Relevantes em que sentido? No sentido de que a gente não apenas estudasse, mas estudasse para a apropriação também do estudante, né, como está previsto no nosso projeto político-pedagógico. Só que aí fomos surpreendidos pela pandemia, e a coisa mudou um pouco de figura. Não no que havia sido planejado, de continuar com a documentação, mas o andamento do trabalho da coordenação. Então, no momento pandêmico, o meu trabalho foi no sentido de organizar a comunicação com as famílias, né? Então, criando aí o Facebook, pedindo auxílio para a criação de tutoriais com o professor André, os tutoriais de murais de portão também, que nós fizemos, para a gente ter comunicação, porque era importante que as famílias conseguissem o acesso, mas a informação frente à legislação que estava posta. Os plantões na unidade, conforme foi determinado também pela instrução normativa, né? Então, 2 vezes na semana, minimamente, a gente está aqui de plantão. A leitura atenta dos decretos e das instruções normativas para realizar o trabalho de acordo com a legislação, com a finalidade de que o andamento da unidade de trabalho pedagógico se desse a contento, se desse de forma clara e objetiva e que não houvesse prejuízo para nenhuma das partes, nem os funcionários, professores, nem os estudantes, porque o objetivo maior da educação é que a gente tenha um processo de ensino e de aprendizagem efetivo, né? E aí passamos, então, para a organização das plataformas, uma coisa que era novidade para todos os professores e também para nós. Então, organizar equipes na plataforma Teams, com pastas de planejamento por ano e ciclo, material das reuniões, entre tantas outras coisas. Organizar salas no Google Sala de Aula, como o TCA, sala de reforço para estudante que concorreu à bolsa, criação do grupo de informes de WhatsApp da unidade, enfim, várias demandas que eram para que o funcionamento da unidade ele acontecesse, né, então a parceria da gestão, mas que tivesse uma comunicação efetiva com as famílias e com o grupo docente, que nesse momento está em trabalho remoto. A organização de todo o material pedagógico, esse material pedagógico, os livros, os e-mails, encaminhamentos com supervisão escolar, né, com a direção da unidade, com a supervisão escolar, está em dia. A organização das reuniões e dos eventos virtuais, então, continuidade do TCA, divulgação das lives, aulas, a programação, por exemplo, da Semana da Criança, do Sarau que vai acontecer hoje. Então, tudo isso está acontecendo
nesse momento. E é um trabalho que a coordenação procura conduzir de modo que o trabalho do professor, que sejamos parceiros no trabalho do professor, sempre atendendo aos pedidos, às demandas, sempre orientando para que a gente não faça nada que vá contrário ao que está na legislação posta. Estou falando tão correndo que eu estou até sem fôlego, gente. E faltam 2? 2 minutos, Alessandra. Claro que eu tenho 3, falaram que foram 2 e faltam 3, então eu vou respirar um pouquinho e vamos lá. Eu sempre busco ter um ânimo, né, de frente ao grupo, ter uma escuta atenta, uma interação nas reuniões, no grupo de WhatsApp, através dos e-mails, no sentido de que o ano já é difícil para todos nós. Então, se a gente não segurar uns nas mãos dos outros e calma, respira, não precisa dessa angústia, dessa ansiedade, o sentimento era de que a gente não iria. E esse grupo trabalhou esse ano como um time. A gente se chama de time Abreu não à toa, porque a grande maioria compreendeu que o momento é difícil para todos nós. Foi para a coordenação, foi para os professores, foi para o quadro de apoio, foi para a direção. E ter esse olhar humanizado e respeitoso, eu acho que foi muito importante para estabelecer essa parceria. Eu sempre digo que eu gosto das orientações ou das cobranças no privado e dos elogios públicos, e busquei fazer isso durante todos esses 10 meses que estou aqui como coordenadora. E muito respeito no atendimento à comunidade, né? Então, tanto através do Facebook, as respostas dos comentários, muitas delas, né, eu fiz, né, então tentar compreender qual é a demanda que a família coloca, qual é o questionamento, e responder muito respeitosamente, mesmo às vezes diante de algum desentendimento ou ataque, porque aconteceram, né, e aí o entendimento de cada pessoa é o entendimento de cada pessoa, mas nós, enquanto servidores, precisamos ter um respeito no trato com a comunidade. E via telefone com as famílias, diante das demandas colocadas pelos professores, as ligações que aconteceram nos dias de plantão. Já falei da documentação pedagógica, então toda a documentação pedagógica que foi solicitada pela supervisão escolar a essa unidade foi prontamente enviada, porque está devidamente registrada e organizada. Então, desde o início do teletrabalho, às vezes pode parecer, nossa, mas ela é muito metódica, ou ela está sendo chata, mas os professores, com o passar do tempo, compreenderam que era uma necessidade, nós aqui da gestão compreendemos que essa organização era o que nos faríamos chegar até aqui com sanidade, porque foi um ano muito complexo. Queria mostrar para vocês algumas imagens, na verdade, né, então, sobre esse trabalho desenvolvido esse ano, a criação, por exemplo, a criação e orientação para os professores, né, para que continuassem com o trabalho colaborativo de autoria, o QCA. Então, as orientações, as comandas iniciais, depois deixando os professores à vontade, porque o protagonista é o aluno, mas o professor tem uma liberdade de cátedra, então o entendimento da coordenação como parceira, né, dentro desse trabalho, dentro desse processo. O Facebook, então, as respostas sempre muito educadas às famílias, todas essas postagens, né, que vocês colocam, então, de organização, diante do processo de retorno, das instruções normativas, tudo que foi colocado, a cada postagem foi pensado com muito cuidado, e eu fui colocando com muito cuidado e com muito respeito a todos que estão lá, né? Hoje, a gente não tinha esse Facebook no início da pandemia, quando eu criei a página, não existia, né, o Facebook oficial da escola. Hoje a gente tem quase 1.200 pessoas lá acompanhando a rotina da unidade, e a gente procura sempre ser muito transparente, muito correto nas postagens, as interações, né, então, com as famílias, democraticamente buscar que houvesse diálogo, né, com a comunidade, frente à minuta do protocolo de retorno, a criação da carta manifesto. Então, foi um processo que quem participou, e durante os conselhos vocês puderam perceber que é uma iniciativa, é uma tentativa de democratizar, mesmo que já estou finalizando, durante a pandemia, essa consulta, porque é importante para fortalecer também o conselho de escola.
As parcerias, né, sempre pedindo, André, faz um formulário, né, porque a ideia a gente tem, às vezes a gente não tem o tempo de colocar em forma de formulário, mas a gente quer fazer a consulta da comunidade, das famílias, né, isso foi um processo que foi sendo praticamente orgânico, foi necessário e ele foi acontecendo durante todo o período pandêmico. Sobre a possibilidade de referendo, então, para finalizar, meu penúltimo slide aqui, existe a possibilidade do concurso de remoção, a gente tem 2 vagas iniciais, portanto, a possibilidade de 2 pessoas virem ocupar as vagas que estamos ocupando com designação agora, ou pelo concurso de acesso, que já foi homologado. Então, eu estou muito tranquila, muita tranquilidade quanto ao trabalho, que eu acho que foi bem executado, e aí eu acho que não cabe falsa modéstia. Em 10 meses de cargo, eu nunca tinha executado essa função antes, eu fui designada e sou paga para exercer com responsabilidade essas funções, então, todo momento que fui, talvez, que cobrei, que coloquei, sempre foi muito respeitosamente, porque sou professora, permaneço professora, e queria que os professores entendessem como uma parceria, mas que o cargo exige algumas cobranças, alguns posicionamentos, né, mas sempre de forma muito respeitosa. Então, eu tenho muita tranquilidade, eu fui eleita por um princípio democrático, eu busquei fortalecer durante esse tempo todo, nas reuniões de conselho, nas reuniões de informe, de CREA, esse princípio democrático com uma escuta muito atenta e respeitosa, e principalmente o princípio democrático e da transparência, né, do respeito a todos. Então, independente de votação para o dia 13 de novembro do referendo, né, gostaria de permanecer na função? Sim, me encontrei na função e, sem falsa modéstia, acredito que estou executando a contento, né, mas quem vai dizer isso é o grupo, mas eu estou com a consciência muito tranquila que em 10 meses eu fiz tudo o que era possível para que o andamento pedagógico da escola acontecesse sem prejuízo a ninguém, com a qualidade que sempre foi exercida e com respeito a todos como é devido, tá bom? Então, era isso que eu queria colocar, agradeço a oportunidade de apresentar, mesmo que brevemente e corridamente, aqui as coisas, mas é isso. Então, muito obrigada a todos e a todas.